Beleza, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Contos da Caserna. E dessa vez nós vamos tratar de um tema muito especial. Nós tivemos a edição recente agora de 2 medidas provisórias para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, que vão trazer impactos desde o ingresso até a aposentadoria, até o final ali da carreira. E nós trouxemos a mais alta autoridade da nossa corporação para detalhar, para explicar para você todas as consequências, todos os impactos, tudo aquilo que vai ser alterado agora na nossa carreira. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto, seja bem-vindo, comandante. Muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade, um privilégio também de falarmos com a sociedade maranhense, não somente com o nosso público interno, os nossos bombeiros militares ou até mesmo os policiais militares, que são aqueles que têm ali a sua garantia com essas mudanças na reestruturação das leis orgânicas aí das duas corporações. Nós também sabemos que elas trazem um efeito para a sociedade como um todo, haja vista que traz regras para o ingresso nas duas corporações. Primeiramente, comandante, eu queria lhe perguntar logo aqui sobre... são 2 medidas provisórias, né? A gente teve uma medida provisória para a Polícia Militar, mas que no final ali dessa medida provisória trouxe alguns pontos específicos também para o Corpo de Bombeiros. A gente viu aqui que a medida provisória da Polícia Militar, que faz a lobby da polícia, no final ela altera a lei de promoção, né? Que é a Lei 3.743 de 75, ela vem modificando ali essa lei de promoção. Especificamente aqui, o artigo 101, já explicaram, né? Da lei de promoção da lei orgânica da Polícia Militar, ela trouxe especificações sobre a forma de ingresso, já botando como nível superior. E na lei do Corpo de Bombeiros não veio essa especificação. A gente vai trabalhar isso no Corpo de Bombeiros semelhante à polícia ou continua a forma de ingresso sem exigência de curso superior e faz uma formação posterior? Como é que seria esse ingresso na carreira? Importa destacar que o nosso governador Carlos Brandão, ele tem expandido os colégios militares. Então nós temos, com isso, muitos dos nossos alunos que são egressos desses colégios, tanto da Polícia Militar, que é o Tiradentes, quanto do 2 de Julho, que é o Colégio do Corpo de Bombeiros, que são aprovados no Enem, no PAS. E esses alunos, eles se preparam, até alguns deles, para ingressar na carreira militar. Então, a Lei Orgânica Nacional, ela é uma lei geral e ela traz alguns parâmetros que precisam ser regulamentados pelos estados federados. Aqui no Maranhão, paulatinamente, a lei orgânica tem sido regulamentada. Nós temos o exemplo da promoção requerida, que já foi concedido o ano passado, e agora, mais recentemente, com a reestruturação do CBMMA e da PMMA, nós temos algumas inovações. O Corpo de Bombeiros ele segue por uma margem segura de nos aprimorarmos, haja vista que, para o ingresso dos oficiais, nós temos o nosso processo seletivo, ele se dá com o concurso público, que é o vestibular, Sim. o PAS, que tem dado muito certo. O nosso oficial, ele ao final dos 3 anos, ele sai graduado em segurança Pública e do trabalho. Pública e do trabalho. Ou seja, é um curso reconhecido pelo MEC da Universidade Estadual do Maranhão. E a nossa Lei de Organização Básica já inseriu isso. A UEMA, ela está agora com isso de maneira legal, positivada. Uma vinculação acadêmica, né? Está vinculado, então, essa parceria está estabelecida de fato na nossa Lei de Organização Básica. E nós estamos de mão dadas com a UEMA. Não queremos largar a nossa mão da Universidade Estadual do Maranhão para continuarmos com a formação dos nossos oficiais e
até trabalhar no sentido de pensarmos no ingresso do soldado, também em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão. A nossa Academia de Bombeiros Josué Montello, ela é de formação de bombeiros, e ela está sendo ampliada na sua estrutura física para também pensarmos na formação do nosso soldado. Não só do oficial, mas também do nosso soldado. De maneira que nós tenhamos cada vez mais profissional bombeiro militar aqui no Maranhão, com qualidade técnica, com conhecimento científico. E por isso a academia, para nós, academia, quando eu falo esse mundo da universidade, mundo acadêmico, para nós tem muito valor, tem muito peso, e nós reconhecemos isso. Então, o que está dando certo, nós queremos melhorar mais ainda. Isso aí eu quero destacar como uma medida do governador Carlos Brandão, que tem ampliado também ali a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA-Sul, curso de medicina, isso tudo para ter um ganho aqui para a população maranhense. E o Corpo de Bombeiros está inserido nisso. Nós queremos contribuir com esse aspecto, de modo que a Lei Orgânica Nacional ela traz parâmetros que precisam ser bem analisados e regulamentados na forma daquilo que vai se adequar à realidade do Estado do Maranhão. Então, o Corpo de Bombeiros permanece o ingresso do oficial pelo CFO, via UEMA. Nós temos por certo que quem ingressa vai entrar no processo de formação. Não tem estabilidade alguma, Sim. Porque está em formação, e esse ingresso, ao nosso juízo e dos colegas oficiais, coronéis, e, enfim, os oficiais em geral e praças também, nós entendemos que o curso de formação ele é uma etapa do concurso, que só vai se dar ali, digamos assim, o ingresso a partir do momento em que o militar está pronto. Ele concluiu o curso de formação ou de soldado ou o curso de formação de oficiais. E aí que ele será então, de fato isso que provido, nós precisamos de tempo para discutir isso. Sim. E para nos adequarmos com a UEMA. Sim. Porque, de fato, é quando termina o CFO, que é declarado aspirante e que cola grau. Então, é a partir dali que recebe o diploma, é a partir dali que vai gozar de todos os direitos daquela formação. Então, concluiu-se com a declaração de aspirante a última etapa do concurso, que é a formação. Isso é uma questão jurídica, né, que está posta, que nós precisamos maturar, discutir, para trazer isso para aquilo que o Corpo de Bombeiros entende. Mesmo porque a Lei Orgânica Nacional, diferentemente do que ela diz para a Polícia Militar, para as polícias militares, que já está definido que é o curso de Direito, para oficial, para nós bombeiros, é qualquer curso superior. Sim. Então, o nosso curso, o curso de formação de oficiais, é uma graduação da Universidade Estadual, como eu disse antes, Segurança Pública e do Trabalho. Então, concluiu o curso, recebeu o diploma, ingressa na carreira militar de fato e de direito. Maravilha. Só para a gente encerrar esse tema de ingresso, então, nesse concurso de soldado que está próximo, agora que está todo mundo ansioso, acho que todo mundo quer saber sobre esse concurso de soldado, a gente vai fazer o ingresso com nível médio, com nível superior, pela UEMA, como é que seria essa previsão? Tem uma banca já definida, está com a Secretaria de Administração, mas a nossa lobby ela não tem essa exigência do curso superior, até porque nós estamos em transição e, como eu disse, nós queremos seguir de mãos dadas com a Universidade Estadual do Maranhão, mas isso é um processo que está sendo construído para ampliar para a formação do nosso soldado também. Mas este concurso, ele vai ser um concurso para ensino médio, para o Corpo de Bombeiros. Nós vamos seguir assim, nós estamos trabalhando nessa perspectiva para que o concurso seja para ensino médio. Maravilha.
Maravilha. Agora, passando para a temática aqui de promoções, né? A gente viu que a lei de promoção ela foi alterada, a gente teve criação de vagas aí significativa, uma das maiores criações da história. Realmente vai impactar muita gente. E nós tivemos alteração de critério, né? Foi inserido critério de merecimento, por exemplo, para merecimento e antiguidade para coronel, para tenente. Né? A gente viu todos os postos agora aqui e graduações ficou antiguidade e merecimento. Essa alteração surge de onde? Como é que ficou definido agora? Inicialmente, a respeito das mudanças que nós tivemos na lei de promoção, de critérios, o que mais chama atenção é a garantia da promoção por antiguidade ao último posto, que é o posto de coronel, que nem todos os estados, diga-se de passagem, irão acatar. Eles vão regulamentar, alguns da mesma forma que tradicionalmente já vinham aplicando. Para nós aqui no Maranhão, é uma quebra de paradigmas. Nós queremos até agradecer ao governador pela sensibilidade de ter possibilitado isso. E é bom que se frise que também cumprindo a Lei Orgânica Nacional, o governador ele editou, sancionou uma lei no ano passado e possibilita a promoção requerida. De modo que podemos entender assim, nós temos agora a promoção por antiguidade, numa proporcionalidade de 1 para 5, mas nós temos também já a promoção requerida, que contempla os tenentes-coronéis, que porventura não queiram aguardar tanto tempo e já podem pedir a sua promoção, são promovidos ao posto de coronel. Então, isso também é garantia que está sendo concedida para os militares. Então, assim, eu sei que quando se está tratando de mudanças, elas nem sempre agradam a todos, mas elas precisam ser feitas porque os cargos são criados, cargos com a estrutura que foi atualizada, não é para atender especificamente, né, uma pessoa, um anseio pessoal, Sim. mas ela vem atender o interesse público. Então, os cargos são criados para a estrutura da Polícia Militar, para a estrutura do Corpo de Bombeiros, visando o bem comum. É claro que para preencher esses cargos tem que estar na carreira, né, e ter todos os pré-requisitos para preencher. Quanto à questão da promoção de março, a gente viu aqui que foi criada uma nova data de promoção, né? A gente tinha promoção agosto e dezembro, agora a gente tem março. Essa promoção de março, ela é permanente? Ela é só extraordinária? Como é que vai ficar? Todo mês de março agora vai ter as 3 promoções no ano? Serão 3 datas de promoção. Na realidade, vem acontecendo uma atualização. Houve uma mudança há 2 anos, em que a promoção se dava no mês de abril para oficiais e mês de junho para as praças. Agosto e dezembro permaneceu e houve agora a inovação com a promoção para o mês de março. Então, esse é permanente. O que precisa atualizar são os regulamentos de promoção de oficiais de praça. A gente criou alguns setores no Corpo de Bombeiros, né? Eu estava verificando aqui a questão da corregedoria, foi regulamentada a corregedoria, foi regulamentado um setor específico de fisioterapia. Então, esses setores foram que impactaram para a criação dessas vagas ou eles não tiveram interferência nisso? Esse processo de expansão da corporação é dinâmico. Então, agora, para este momento, os anseios do público interno e até do público externo, porque nós também tivemos a criação da companhia especializada em cães. Sim. Já é uma missão, uma atribuição que o Corpo de Bombeiros executa. Então, precisava ser positivado, precisava ter a garantia legal, e agora tem. Da mesma forma, o setor de fisioterapia.
Também, da mesma forma, tivemos que ter o ajuste para o ingresso do odontólogo, do médico, e no posto de segundo-tenente. Então, a LOB, ela nos dá a estrutura, cria regras, mas ela também aponta para depois nós detalharmos. Sim. Regulamentando por decreto, precisamos... Tem a previsão aqui já na LOB que o comandante-geral vai apresentar um projeto de decreto para que o governador... Já estamos trabalhando com esse propósito, a fim de que nós venhamos dar mais dinamismo para as ações que nós já estamos executando. Então, veja, o Corpo de Bombeiros, que quando foi criado, ele foi criado para apagar incêndio, né? Esse foi o objetivo, mas depois, assim, de maneira difusa, foram sendo acrescentados ali anseios da população em que o Corpo de Bombeiros foi se aprimorando para ter que exercer, né? Então, salvamento aquático, salvamento em altura, veicular, atendimento pré-hospitalar, enfim, uma série de outras atividades que o Corpo de Bombeiros começou a executar e elas agora também têm que ser colocadas no papel, têm que ser regulamentadas, nós temos que correr muito além daquilo que precisa de aprovação do governador, tem as portarias que elas são editadas constantemente, tudo isso porque nós precisamos acompanhar o desenvolvimento, precisamos acompanhar a rotina social. A gente teve uma modificação do comandante adjunto, que era o chefe do Estado-Maior, e agora a gente tem uma outra função de chefe de Estado-Maior, independentemente do comandante adjunto. Essa mudança, quais são os impactos dessa mudança, quais são as consequências aqui na corporação? Bom, esse é um ajuste que ele traz uma atribuição e um poder maior para um coronel que já executava uma função, mas de maneira assim, vamos dizer, menor, de maneira em que ele não tinha o domínio, o controle dos setores mais próximos que ele se vinculava. Então, a figura do subchefe do Estado-Maior era o terceiro na posição hierárquica da corporação, é um dos 3 cargos em comissão nomeado pelo governador, substituto imediato do comandante adjunto, e nessa condição de substituto do comandante adjunto, ele exercia a condição de subchefe. Só que agora, com essa desvinculação de chefe do Estado-Maior do comandante adjunto, esse oficial, que era o subchefe, ele passa a chefiar as seções do Estado-Maior. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta seção. E ganha outras atribuições atinentes ao planejamento, à execução das atividades da corporação. Ele dá, com isso, uma liberdade maior para o comandante adjunto, que passa a exercer as missões mais operacionais da corporação, mais vinculada à disciplina da corporação, da rotina macro da corporação, e o subcomandante, o comandante adjunto, subcomandante na Polícia Militar, comandante adjunto aqui no Corpo de Bombeiros, ele tem, portanto, essa atribuição de substituir o comandante quando viaja, quando está de férias, enfim. Ele exerce funções que são estratégicas e já tem muitas atribuições. Preside, por exemplo, a Comissão de Promoção de Praças. E aí ele agora passa essas outras atribuições que também são gigantescas para o chefe do Estado-Maior, que ganha. Com isso, também o direito, né, uma garantia, se já tiver ali alcançado o tempo para a reserva, de permanecer, porque é um cargo de confiança, assim como os outros 2 que já existiam. O comandante-geral agora, a sua função nesse momento, ela passa a ser uma função equiparada à secretária de Estado, né, para todos os fins, inclusive financeiros. Né? Essa mudança, o que significa essa mudança na prática? Bom, nós
sabemos da atribuição que tem o comandante-geral, que tem o comandante adjunto e também o chefe do Estado-Maior-Geral da corporação. Essas funções elas são delegadas pelo governador do Estado, são de livre nomeação, livre exoneração, e que tem outras atribuições que vão além das atribuições internas. Nós temos as atribuições que elas dizem respeito à própria estrutura dinâmica do Estado, do governo do Estado. Então, o comandante-geral, por exemplo, ele participa de reunião de conselho, Conselho Superior de Segurança Pública. Conselho Superior de Segurança Pública, também de conselho de secretários, que é presidido pelo próprio governador. Então, são atribuições que dizem respeito até ao funcionamento da própria máquina da administração pública estadual. Então, são, como os outros secretários que têm a sua remuneração específica para aquele cargo que está exercendo, nada mais justo que o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Da Polícia Militar. comandante-geral da Polícia Militar, com seu staff, seus staffs, também tenham ali as mesmas garantias que são concedidas aos demais secretários e subsecretários. A gente teve aqui também uma outra modificação, que foi a definição da possibilidade de atividades administrativas e atividades operacionais, atividades fim, pelos quadros QOA e QOE, né? O quadro de administrativo e especialista. Antes não tinha essa definição e, às vezes, o militar ficava nesse impasse, o que ele podia fazer, qual era a competência dele. Essa modificação vai impactar de que forma? Bom, ela vai impactar porque ela traz segurança jurídica, para não ter essa indecisão, se pode, se não pode. Então, hoje, nós temos, por exemplo, aí unidades em que o oficial, que é do quadro administrativo, ele é o mais antigo. Então, ele pode exercer a função de subcomandante de uma unidade, uma função operacional, inclusive tirando os serviços operacionais, como de fato já faziam. Isso agora fica resguardado, então não há mais discussão quanto a isso, a respeito de ilegalidade, se pode ou não, se podia ou não. Então, essas dúvidas elas passam a ser dirimidas e aí nós com isso trazemos uma segurança jurídica bem maior para o comando, para os comandos também das unidades, os escalões inferiores. Sobre as vagas que foram criadas, muita gente está abordando, por que criou muita vaga para oficial, poderia ser mais para praça, e aí a gente sempre tem levado para a questão de que gera um fluxo, quando eu crio em cima, eu gero esse fluxo. A ideia foi exatamente essa ou teve alguma outra? Primeiro dizer que o que está em voga é o interesse público. Então, houve uma reestruturação das duas corporações visando isso. Nós tínhamos unidades que estavam operacionalizadas, mas que nós não tínhamos os cargos. Então, até por imposição legal, essas vagas precisavam ser criadas. Elas não são criadas aleatórias para atender especificamente, atender praças, atender oficiais. Não, elas foram criadas por interesse público. Tinha necessidade de criar por conta das atribuições que já exerciam em unidades já criadas legalmente, mas que os cargos não tinham sido, a lei de efetivo não tinha sido ajustada, com base nessas expansões aí que as duas corporações foram tendo. Com isso, possibilita que se você cria um batalhão que a função é de tenente-coronel, para criar aquele batalhão você tem que criar a função do tenente-coronel, do major, que é o subcomandante, dos oficiais que compõem a estrutura. Das praças. E então cria-se postos e graduações. E aí nós tínhamos um ajuste que precisava ser dado
para as praças, algumas praças que já estavam exercendo funções que tinham sido criadas, mas que elas precisavam ser classificadas em algum lugar. Então, elas vão estar vinculadas a unidades, a determinados setores que a lei de efetivo ela vem trazer. Então, o formato que nós temos é de hierarquia verticalizada, um formato de pirâmide. Você tem um comandante, cria as funções a partir do comandante, abrindo, né, para a base. Então, a base ela já estava precisando ser adequada, mas nós temos que partir da premissa de que os cargos eles precisam ser ajustados de acordo com a estrutura que foi criada. Então, assim, é algo perfeitamente legal, com base. De qualquer forma, o efeito cascata vai ser tão grande que todo mundo é atingido aqui, né? A base, principalmente, é muito atingida de conseguir ter muitas promoções. É um interesse público, mas o militar é beneficiado. Né? O militar é beneficiado. A gente vê que todo mundo vai ser atingido praticamente aqui. A esse respeito, eu quero esclarecer que o espírito da lei, com essa medida provisória editada pelo governador, é trazer garantias, resgatar direitos. É claro que nós precisamos ajustar a estrutura das duas corporações, porque postos de trabalho foram criados. Quando se abre um batalhão, uma companhia, são homens e mulheres que vão ocupar cargos para exercerem aquelas funções, dar resposta para a sociedade. E, obviamente, que os cargos precisam ser criados, esses cargos vão redundar em promoções, em ascensão funcional. De maneira que as promoções ou os cargos que são criados para os postos acima, os postos mais altos, eles vão tendo reflexo naturalmente para os postos e graduações abaixo. A nossa promoção, a nossa condição de militar é de uma hierarquia verticalizada. Então, soldado que vai ser promovido a cabo, o cabo que vai ser promovido a terceiro sargento que vai a segundo sargento que vai a primeiro sargento, o primeiro sargento que vai ser promovido a subtenente, fechando aí o ciclo de graduação das praças. Posteriormente, esse subtenente ele pode seguir carreira sendo promovido ao primeiro posto, já aí do quadro de oficiais administrativos ou especialistas. Ele vai a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major e agora uma inovação. Isso aí que eu ia perguntar. Vai a tenente-coronel agora. Tenente-coronel, que é também uma inovação que vem da Lei Orgânica Nacional. E eu quero até frisar que eu participei desde as primeiras discussões, quando iniciaram lá nos idos de 2016, para a elaboração desse grande instrumento que traz garantias para todos os militares no Brasil, militares estaduais, e a Lei Orgânica Nacional. Então, o que nós estamos vendo e que estamos aí todos festejando, celebrando e agradecendo a Deus pela conquista e saber que aquilo que era planejamento, que era só um desejo, se materializou e no Brasil está sendo cumprido e aqui no Maranhão não é diferente. Queremos aproveitar mais uma vez para agradecer o governador Carlos Brandão pela sensibilidade em olhar para os militares estaduais e trazer essa grande conquista para todos nós, que será um marco, um legado que ele está deixando para nós aqui, militares, e vai ficar marcado para sempre. Nós vimos aqui que alguns dos quadros, eles não têm mais
vagas para baixo. Por exemplo, tem gente que é major num quadro de especialista, mas para baixo não tem mais ninguém. E a lei trouxe aqui a disposição que seria extinto a vagar. O que exatamente significa esses quadros especialistas que estão ali extintos a vagar? Bom, nós sabemos que a administração pública ela tem atribuições que ela pode delegar. Então, nós temos alguns quadros que, há muito tempo, em 1994, quando houve concurso, previu a necessidade de se ter e fez o concurso para contratar o eletricista, o bombeiro hidráulico, o mecânico. E esses serviços hoje, eles são terceirizados. Nós podemos contratar empresas para executar esse tipo de serviço. Então, por essa dinâmica aí, por esse ajuste, nós vamos ficar só com aquilo que é atribuição mesmo, que é indelegável, que tem que ser exercida pelo servidor, bombeiro militar, policial militar. Então, esses cargos que estão extintos a vagar é em razão disso, mas sem nenhum prejuízo para aqueles profissionais que ingressaram. Está assegurado, garantido que prossigam aí na carreira até o último posto. E, só respondendo de forma mais assim, clara, os quadros que foram extintos, que já foram extintos, foram os das praças, que não tem mais nenhum militar ocupando. Essas vagas foram aproveitadas porque incentivou a criação de outras vagas. Exatamente. A própria lei já até diz que daqui para frente, quando viesse, alguns cargos eles serão assimilados, absolvidos pelo quadro de oficiais administrativos. Maravilha. Os médicos, eles não têm a previsão de ingresso como primeiro-tenente no nosso estatuto, mas a LOB e essa medida provisória veio criando vaga de segundo-tenente médico. Então agora o ingresso passa a ser como segundo-tenente? Quando formos realizar o concurso para médico, odontólogo, nós precisaremos fazer uma revisão, né, em relação a isso, para o Corpo de Bombeiros. Para o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o ingresso vai se dar como segundo-tenente, porque nós entendemos que é o primeiro posto da carreira. Sim. Que já contempla todos os demais, então não seria justo nós termos o ingresso do médico e do dentista já como primeiro-tenente. Assim como os demais, entrar no primeiro posto, como segundo-tenente, e assim galgar até o último posto, que é o posto de coronel. Lembrando que anteriormente não tinha esse posto de coronel para os dentistas e para os médicos. Então, é um ajuste para a base também. Lá no último posto nós temos a garantia para eles chegarem a coronel, então, para o ingresso também entrar como segundo-tenente e assim ganhar experiência em cada posto até chegar ao posto mais alto. Essa promoção requerida, agora em março, vai acontecer normalmente, ou ela vai acontecer só em agosto, que seria a promoção? A promoção requerida ela vai acontecer em cada data de promoção. Todas as datas. Então, agora em março agora está também, inclusive aqui já está já tem requerimento. Já tem requerimento já para ser analisado. E o critério continua o mesmo ou teve alguma alteração no critério? Nós vamos manter exatamente o que está previsto ali. Embora tenhamos, por exemplo, a ProQOA e o especialista, a ascensão ao posto de tenente-coronel, mas o que está criado como quadro suplementar até major. Até major. Então, o capitão QOA, QOE, que não desejar esperar para progredir, ele tem essa possibilidade. Se depois for mudado, mas foi discutido e assim, o que ficou garantido foi isso, até porque alguns militares, eles preferem, né, por algum motivo ali, do quadro administrativo, especialista, saírem como capitães. Não desejam prosseguir mais, porque às vezes tem que cumprir outras etapas,
tem que fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais e para requerida essa exigência não há. É a promoção requerida. Pedido, não está respondendo ao processo Não terou e nada, o tempo de serviço. Não terou. Comandante, o senhor tem mais algo a dizer, deixar um recado aqui para o pessoal sobre essas medidas? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Foi uma grande conquista que nós obtivemos. Eu digo nós porque eu me sinto contemplado, me sinto alegre, muito feliz com o que é possível chegar para ali, para os militares, para as suas famílias. Por isso mesmo, agradecer de coração ao governador Carlos Brandão e parabenizar cada militar, masculino, feminino, todos que têm se empenhado para que nós tenhamos um Estado cada vez mais seguro. As pessoas que cuidam da segurança de outras pessoas que ele nem conhece precisam ser valorizadas, precisam ser reconhecidas. Obrigado, governador. Um grande abraço para todos e que Deus nos abençoe. Isso aí, pessoal. Esse foi esse nosso Contos da Caserna, mais um episódio. E vocês podem seguir as nossas páginas no Instagram. Quem ainda tiver dúvida pode mandar lá. O comandante vai estar também atendendo no nosso Instagram, respondendo todas as dúvidas. Até a próxima. Valeu! Valeu!